Fala, meus queridos antifrágeis, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu te convido a vir tomar mais um cafezinho aqui comigo, porque hoje a gente vai entender a importância de começar a investir, a gente vai entender por que só guardar dinheiro não é suficiente e principalmente a gente vai entender como é que os juros compostos podem ser usados ao nosso favor. Mas antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e começar a me seguir nas redes sociais. Vamos lá que eu tô ansiosa para tomar meu cafezinho aqui com vocês. Vamos começar pelo básico. Por que só guardar dinheiro não é suficiente? Uma vez que vocês entendam isso, fica muito mais simples de entender a importância de investir. Porque todo mundo sabe que existe a tal da inflação. E o que é a inflação? A inflação nada mais é do que um aumento generalizado ali no nível de preço. Você sabe que o que você comprava lá atrás com R$100, você já não consegue comprar hoje em dia com esse mesmo valor. Aquele cafezinho que custava R$3, R$4, hoje é 6, 7. Isso sim é um aumento generalizado no nível de preços. E para vocês entenderem na prática como isso impacta no seu bolso, só para vocês terem noção, R$1.000 parados na sua conta ou debaixo do colchão em 2015 equivale hoje a mais ou menos R$550. Isso já mostra que investir não é só importante, mas ele passou a ser obrigatório. Investir passou a ser algo obrigatório hoje em dia. Porque se você só guarda dinheiro ou só deixa dinheiro parado no banco, ou ainda é aquela pessoa que tem aquele pensamento dos mais velhos que deixa dinheiro em casa, você está perdendo dinheiro. A inflação ela tá corroendo parte do seu patrimônio. E os efeitos dela não são nada básicos. Pode impactar patrimônio de verdade. Só nesse exemplo que eu dei, a gente tá falando de quase a metade do dinheiro que foi embora. Então, na prática, pessoal, não é um dinheiro que você está deixando de ver, mas é o seu poder de compra que está diminuindo. Você não consegue ver ele baixando, mas você perde o valor dele com o tempo. É bizarro, mas é o que acontece. Mas eu falo mais desses conceitos econômicos nesse vídeo aqui que eu vou deixar no card para vocês assistirem. No geral, a nossa inflação ela é o IPCA, que é o nosso Índice de Preço do Consumidor Amplo, que é medido pelo IBGE, o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que tem como base ali seixas teóricas estimando o que uma família de até 40 salários mínimos poderia consumir. Então essa é a base usada para medir a nossa inflação, que serve como um termômetro aqui para nossa economia. E um erro muito grave que eu vejo em inúmeras pessoas que falam de investimento é na projeção que essas pessoas fazem quando elas vão pensar ali em investir, tá? Onde é que eu preciso investir para ter um salário X? Quanto é que eu preciso investir para me aposentar com um salário X? Na maioria das vezes as pessoas não costumam, pessoal, trazer essa conta para valores reais, porque o que a gente sabe? A gente sabe que a Selic, que é a nossa taxa básica de juros da nossa economia hoje, ela tá na casa de 14%. Aí o que a maioria das pessoas fazem? Elas não trazem isso para a realidade delas. Elas projetam uma expectativa de taxa daqui a 10, 20, 30 anos de 14, mas muito provavelmente a taxa de juros que a gente tem hoje não vai ser a mesma taxa de juros que a gente vai ter daqui a 10, 20, 30 anos. E isso porque a gente também nem está considerando a inflação. Então, na hora de fazer esse cálculo pensando na sua aposentadoria, você precisa considerar a inflação. E hoje o que a gente tem? A gente tem os juros reais e os juros nominais. O que é isso? Eu também explico nesse vídeo que eu deixei no card para vocês, mas eu vou recapitular aqui nesse vídeo também. Os juros nominais são os juros que a gente tem hoje na nossa economia. Selic está na casa de 14. Ótimo. Os juros reais são os juros depois de você ter tirado essa inflação. Então, quando a gente vai projetar a nossa aposentadoria, a gente tem que projetar ela baseada nos juros reais e não nos juros nominais. E é isso que eu vou te mostrar aqui com planilhas para que você possa ter essa noção e não cometer esse erro, porque esse erro ele pode custar todo o seu patrimônio. Então, pessoal, vamos pegar aqui uma pessoa que ela ganha em torno de R$5.000 por mês. E eu preciso destacar também uma questão aqui com você. Para que você possa se aposentar ali com um salário que seja compatível ao que você ganha, você tem que investir pelo menos 20%. Porque muitos influenciadores falam para começar a investir 10%,
10% falam para você começar. Mas o ideal é que você invista 20% da sua renda para que você possa se aposentar ali com o valor que você atualmente ganha. Por exemplo, uma pessoa que ela ganha ali, que ela tem um salário de 5 mil, para ela poder se aposentar daqui a 30 anos com 5 mil, o ideal é que ela invista pelo menos 20% da renda dela. Nesse caso aqui, seria R$1.000. Daí eu ganho R$3.000 por mês. O ideal seria que você investisse R$600 por mês, porque uma vez que a gente traz isso, projeta essa aposentadoria, esse ganho ali numa taxa de juro real, que é o juro que vai valer ali para você já tirando a inflação, você vai receber basicamente esses mesmos R$3.000 que você hoje precisa para viver. Então é basicamente assim que funciona. Então vamos lá, uma pessoa que ela ganha ali R$5.000 e ela investe R$1.000 por mês, eu vou projetar aqui para você. Vem comigo. O que a gente tem aqui? Eu quero que vocês olhem para esse lado aqui dessa planilha. Acúmulo de patrimônio e a parte de usufruir. Vamos primeiro para essa parte. Taxa de juro, real mensal. O que a gente tá projetando aqui? 0,50. E por que 0,50? Porque se a gente for pegar ali 0,5% vezes 12, a gente vai ter uma taxa de juro real, já tirando a inflação, de 6% ao ano. E o que é que eu gosto de olhar quando a gente leva para esse lado? Eu sempre gosto de olhar, pessoal, abrir o site do Tesouro, e eu vou mostrar para vocês também o seguinte. Hoje a gente tem Tesouro 2032 pagando IPCA mais 8. Então a gente sabe que se a gente pegar parte do nosso dinheiro e investir nesse IPCA mais 8, que é a inflação mais uma taxa pré-acordada, a gente até 2023 vai estar recebendo 8% acima da inflação, já de taxa real. Então isso é maravilhoso. Só que a gente tá com a Selic num patamar muito alto. E o fato de eu ter essa taxa hoje não garante que daqui a 6 meses, 1 ano, 2 ou 3, eu vá ter essa taxa no mercado. Há mais de 10 anos nós não víamos taxas como essa que nós estamos vendo hoje. Então, se aproveitar desse momento no mercado é uma ótima forma de você começar a investir, pensando aí principalmente ao longo prazo, seu objetivo for a aposentadoria, ok? Então, voltando aqui para nossa calculadora, o que a gente tem? Essa calculadora, pessoal, é uma calculadora que eu disponibilizo para os meus alunos no meu treinamento Jornada à Liberdade Financeira. Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar aqui o link abaixo para vocês darem uma olhada. Uma taxa de 0,50, 0,5% vezes 12, que são o quê? 12 meses ali do ano, a gente vai ter 6% de rentabilidade. Projetando aí R$1.000, tá? Eu não vou começar, só vou investir, eu não tenho nenhum extra, eu vou investir R$1.000 por mês. R$1.000 por mês durante 30 anos é uma taxa de juros de 6. Ao final desse prazo, eu vou ter o quê? R$1 milhão. Então, esse R$1 milhão eu trouxe aqui para essa segunda planilha aqui, que é a parte de usufruir ali, de fruição, que a gente chama de renda. Esse valor de R$1 milhão, vamos supor que você acumulou ali, por exemplo, eu tenho 20 anos, eu quero me aposentar com 50, então eu preciso investir por 30 anos. Aí depois de 30 anos, eu chegar nos meus 50, eu acumulei esse valor aí de R$1 milhão. Tá, o quanto eu posso gastar por mês? Se eu gastar ali R$5.000 por mês, eu vou poder viver a minha vida toda ali, não tem limite, entendeu? Vou conseguir ali viver o resto da minha vida com R$5.000 por mês, depois dos meus 50, o tempo que eu precisar. Agora, se eu quiser, por exemplo, eu posso viver com 7, vamos ver quantos anos esse dinheiro ficaria disponível aí para você viver. Se você fizer uma retirada de R$7.000 por mês, esse dinheiro, ele vai durar por 21 anos, ou seja, até 71 anos. Se você, eu quero tirar 6.000 por mês, só vai durar mais 30 anos, ou seja, com 80 anos, o seu patrimônio estaria sendo dilapidado. Então, o ideal nesse caso é que você gaste até R$5.000 por mês. Sua calculadora deu um pau. Deu não, é porque aqui é valor, você pode passar de 100 anos ali que ainda vai sobrar dinheiro para suas próximas gerações. Então, essa é uma calculadora que eu deixo disponível ali para os meus alunos na jornada. E ela é muito boa porque ela traz essa visão para vocês. Porque uma coisa é você saber que R$1 milhão vai lhe gerar R$5.000, em torno ali de R$5.000 por mês de juros nessa taxa de 6%. E aí a gente tá falando também desses rendimentos, pessoal, bruto, viu? Não tô colocando aqui imposto nem nada, tô falando de rendimento bruto. Tá, mas você sabe que vai ter um rendimento ali de 5 mil. Só que você sabe que você pode gastar 5 ou mais, o que isso impactaria. Então isso é muito importante. Isso é muito importante, porque tem gente que acha que porque tá com R$1 milhão na conta, pode sair gastando 10 mil, 20, 30 por mês. Cara, não é bem assim. Mas a taxa de juros hoje tá 14%. Poderia me gerar R$10.000 aí. Tá.
Poderia. Se você tirar a inflação, vai ver que você não pode estar gastando esses 10. E se a gente tivesse projetando uma taxa de 14, daria aí para esse rendimento, porque senão isso ia dilapidar o seu patrimônio. Então é basicamente isso que vocês precisam saber. Eu vejo muita gente falando de finanças aí, muitos bons influenciadores, agora tem alguns que esquecem desse detalhe. Não dá para você projetar o seu futuro sem olhar para a inflação, minha gente. Isso é algo inegociável, vocês não podem projetar o futuro de vocês sem olhar para a inflação, porque ela vai corroer pelo menos metade do seu patrimônio. Então, uma vez que você projeta esse rendimento ali, pensando nela, você vai ter mais tranquilidade e saber exatamente quando você pode gastar para não ficar aí na pindaíba. Ah, meu Deus, eu acumulei R$1 milhão, mas comecei a gastar 10, 20, 30 mil por mês, não durou nem 10 anos. Vocês entendem? Então isso a gente também ensina no nosso treinamento, mas é assunto para outro vídeo. Então, pessoal, eu queria trazer aqui essa questão para vocês, porque eu vejo muito de pessoas hoje falando na internet sobre dinheiro, sobre finanças, sobre investimento, mas as pessoas não estão considerando a inflação. E a inflação, ela tá pesando muito no bolso do brasileiro. O brasileiro, antes, ele não conseguia enxergar a inflação. Agora ele tá começando a sentir ela do bolso, que acaba sendo pior. Então isso é fruto de muitas questões econômicas, que a gente tem que ter um olhar pra gente, a partir daqui, a gente entender que a gente pode fazer pela gente. E não depender de um sistema falho, que infelizmente é o que a gente tem hoje. Então, algo que eu quero mostrar aqui pra vocês é o seguinte: quando a gente abre aqui o nosso site do Tesouro, o que a gente tem? A gente tem basicamente o seguinte, é o que eu tava falando pra vocês. Tesouro IPCA mais 2032, pagando IPCA mais 8,11. Uma taxa de, ou seja, a inflação, mais uma taxa de 8,11%. Você sabe que o que você investir nesse título agora, até 2032, você vai estar ali recebendo 8% acima da inflação. E por que é importante saber disso, pessoal? Porque hoje a gente tem uma taxa Selic na casa de 14. Não, mas a taxa Selic acabou de cair, será que vai... Não se preocupe muito se ela tá caindo ou tá subindo. Se preocupe em começar a investir, porque é isso que vai te fazer ter liberdade, construir patrimônio para poder ter liberdade lá na frente, certo? Então, uma vez que a gente tem consciência dessas taxas, a gente sabe que elas não vão estar disponíveis todo o tempo. Então, a gente tem que se aproveitar o máximo que a gente puder dessas taxas de mercado. E por que elas são tão importantes? Porque hoje a gente tem a nossa inflação na casa de quase 5. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos anos. A gente tá num ano eleitoral, então a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos anos com a máquina pública. Quando a gente tem projeções como essa, a gente precisa entender mais ou menos o que está acontecendo com o mercado. Então, uma vez que o mercado ele oferece taxas mais altas, é porque ele prevê ali um risco maior para o Brasil. Em contrapartida, quem está investindo nesses títulos vai se beneficiar dessas taxas. Ah, eu posso usar esse IPCA como base de rentabilidade na minha carteira? Eu gosto de usar como métrica, mas não como base total. Por quê? Porque a gente tá falando dessa rentabilidade, mas aqui ainda tem o imposto. E também, outra coisa que vocês precisam entender é que vocês precisam se blindar desses tipos de títulos, porque se a inflação, uma vez que você pega um IPCA, por exemplo, se a inflação ela dispara ou ela aumenta muito, independente dela, hoje ela tá na casa de 5, dela ir, por exemplo, para 6, para 7, sei lá, vai que chega num patamar muito alto. Você sabe que você vai ter uma rentabilidade ali real, estando posicionado nesses títulos, o valor que ele está pagando. Quando a gente olha aqui, ó, para IPCA 2014, é que a gente tem taxa de 7. Ah, mas o 2032 ele tá pagando mais. Sim, a taxa dele é maior. Só que o 2040, mesmo com a taxa menor, ele vai estar investindo há mais tempo. Então, consequentemente, o teu retorno vai ser maior. E assim sucessivamente. A gente tem aqui IPCA 2050 pagando 7,42, 2060 pagando 7,48. Sim, são taxas muito boas, pessoal. Então, eu gosto de projetar a minha carteira ali em 6%. Mas aí é uma questão de vocês. Sempre, o que é bom? Vocês a cada 2 anos ficarem ali de olho na carteira de vocês. Sempre estarem projetando ali de acordo com a carteira de vocês, dando sempre uma olhada nesses títulos públicos mais longos, principalmente nesses atrelados à inflação, porque isso vai ditar muita coisa ali no teu dia a dia. E para vocês entenderem, verem de fato o poder dos juros compostos, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Se você pegar hoje R$1.000 por mês e guardar ele por 360 meses, que seria basicamente aí 30 anos, você teria no final desse período R$360 mil. Mas uma vez que você investe esses mesmos 1.000 pelo mesmo período de tempo
a uma taxa de juros real de 6%, a gente tá falando de R$1 milhão na sua conta, que foi o que eu mostrei na calculadora que eu trouxe aqui para vocês. Então vocês entendem a importância e a obrigatoriedade de vocês começarem a investir, porque investir não deve ser visto mais como algo somente importante. Devia ser uma obrigação de todo mundo, para que essas pessoas não dependam futuramente aí do sistema para poder se aposentar. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem entender mais sobre finanças, sobre investimentos, sobre aonde vocês precisam investir o dinheiro de vocês, como montar a carteira de vocês para lá na frente vocês construírem patrimônio e desse patrimônio vocês poderem ter liberdade financeira, é só vocês darem uma olhada aqui no meu treinamento, que eu estou à disposição de vocês. Vou ficando por aqui e tchau, tchau.